Olá, Deus abençoe sua vida, como você vai, como vai sua vida? Espero que você esteja bem. Estamos de volta com o nosso podcast Papo de Vida. Andamos aí alguns dias ausentes, mas graças a Deus estamos de volta e hoje com o pastor Juliano. Pastor Juliano, como é que você está? Pastor Lucas, graças a Deus, muito bem, muito bom estar aqui contigo, um grande amigo. E é legal poder compartilhar um pouco da história da gente, um pouco mais da igreja. Obrigado aí pelo convite. Nada, é isso aí. A gente já conversou com os pastores, né? Conversando um pouco sobre a história pessoal e a história da Igreja Nova Vida, que esse ano completa 30 anos aqui em Caratinga, né? E hoje a gente vai por esse caminho também, né? Conversar um pouco da sua história, quem é o pastor Juliano, a sua história em Caratinga, a sua história com a Igreja Nova Vida, a sua história com o Evangelho e chegar nos dias de hoje, né, os trabalhos que têm sido feitos e o futuro também. Pastor Juliano, nascido e criado em Caratinga? Nascido e criado em Caratinga, né? Neto da Dona Lilina, filho aí do Zezé e da Joaninha, e nascido e criado aqui. Estudei no estadual, Isabel, no Jairo Grossi, no antigo Logos, e minha vida está toda fincada aqui, desde o ensino básico até a graduação, dentro de Caratinga, com a família em Caratinga, com amigos aqui em Caratinga. Que bênção, né? As raízes e todo o crescimento aqui nessa cidade, né? E você já citou aí uma questão, né, que acho que a gente pode começar com ela, das várias escolas, porque eu não conheci, né? Eu sou alguns anos mais novo, mas diz que você foi uma criança bem agitada, né, pastor? Muito. E é interessante pensar que por volta aí de 6, 7 anos de idade eu fui convidado aí, minha família foi convidada a ir na escola, né? E buscar um menino por causa de indisciplina, né? E acredito que muitos em Caratinga sabem, né? Meus pais, eles têm deficiência auditiva, todos dois são surdos, né? E chamaram uma tia para poder ir na escola buscar uma criança aí de 5, 6 anos de idade. E aquilo trouxe uma preocupação imensa, né? Eu lembro até da minha tia contando que ela foi na Rua Nova preocupada se eu tinha algum problema de fato. E ela chegou ali na tia Ângela, ali no Pingo de Gente, e ali ela me deixou e ela foi ter esse feedback mesmo, se havia algum problema ou não. Mas a minha infância, uma parte dela foi marcada assim, né? E eu tive a honra e a felicidade de ter pessoas que acreditaram em mim e reverteram essa história, né? E nisto inclui também a igreja, porque um pouco depois chega a Igreja Nova Vida em Caratinga e nesse período também a sua mãe começa um trabalho fantástico de ensino bíblico para crianças. Eu sou dessa geração, né, da sua geração, nós crescemos dentro desse ensino, o que fez toda a diferença na minha vida. Passei uma adolescência muito diferente, né, e dentro dos valores cristãos. Então essa parte de ensino, ela foi fundamental para forjar aquilo que eu sou hoje, e na hora certa. Amém, glória a Deus, né? Então, essa primeira infância bastante assim agitada, né? Uma criança com os pais deficientes auditivos, né? Aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com suas próprias emoções, né? Eu acredito assim que na época também, até por uma falta de conhecimento, tinha muito bullying também, ou não? Ou era mais tranquilo? Na verdade, a criança tem uma característica assim. Eu lembro que me perguntavam. Ô Juliano, seu pai não ouve, sua mãe também não ouve. E eu lembro que eu tinha resposta do tipo assim, o pai do fulano é barrigudo, o outro é careca, então a gente lidava com mais tranquilidade, né? Uhum. Mas havia uma preocupação de... pensa, uma criança que nasceu na década de 80 em Caratinga, inicinho ali, havia uma preocupação primeiro de como seria essa criança. Nascido de pai e mãe surdos, se nasceria ouvinte, surdo. E aí nasce ouvindo. E a segunda preocupação era como esse menino vai crescer. Né? Chorando de madrugada, quem vai dar de mamar, né?
quem vai ensinar a falar. Muitos desafios. Né? Muitos desafios e na verdade, Deus faz tudo muito perfeito. A primeira língua minha foi Libras e muito cedo, bebê, eu já entendia que meus pais não ouviam, né? Então já tinha sinal para pedir mamadeira, para pedir as coisas. E o que acontece é que todo sentido que é suprimido, outros são aguçados. Então eu tive um pai e uma mãe extremamente carinhosos, tenho ainda, né? E na verdade, lógico que gera um conflito no sentido de, às vezes, precisar de ouvir. Mas só que eu tive o exemplo que fala mais do que a palavra. Né? Isso também foi muito importante. Benção, né? E aí, passou essa infância com bastante, né, conflito, aprendendo, né, a lidar com toda essa questão. E você falou que posteriormente chegou, né, a Igreja de Nova Vida, mas seus pais já tinham alguma frequência, já tinham conhecimento com a igreja evangélica? Fala um pouco da dona Lilina também, como é que foi, né, antes da sua experiência de entrar na igreja, né, o que te levou, né, para estar começando a participar? Muito bom. Escutando histórias dos meus tios, né, eles começaram a converter ali na década de 70, 80, né, até na época na Maranata, ali na chamada Central 1 aqui em Caratinga. Né? Então, tio Pedro, tia Maria, tio Florentino, eles foram aos poucos, né? O tio Pedro foi ordenado e a minha avó foi fazer a transição, né? Meu avô, o Chiquinho Costa, faleceu ali em 83 e foi necessário um tempo para essa migração. Aí minha avó acabou também indo para a igreja junto, né? E chegou um período que ela foi procurar uma nova igreja. E nesse período de busca de uma nova igreja, ela fica sabendo da chegada da Nova Vida em Caratinga. Justo quando estava procurando, a Nova Vida estava chegando. E foi assim, foi perfeito, foi um casamento perfeito. Meus pais ainda não iam e havia uma dificuldade, porque não havia intérprete de Libras, né? Então eles iam para a missa e ficavam lá olhando para o padre, ou às vezes o culto também ficava olhando ali para o pastor. Tentando fazer uma leitura labial, uma coisa do tipo, né? Então, esse processo ele foi natural. Eu fui para a igreja evangélica, eu fui batizado na igreja católica e eu fui primeiro. Então sempre com minha avó, Dona Lilina, insistindo, investindo, né? Até que chegou um tempo que meus pais foram também. E foi um processo muito natural. E eu lembro que a Ana Paula Valadão da Lagoinha gravou o primeiro CD dela. E ela veio em Caratinga. Então quando ela veio, a nossa igreja era ali no Cine Brasil, a minha avó foi até ela e falou assim, olha, esse aqui é meu filho e minha nora. Eu quero que você traga de lá o Ministério de Surdos. E a Igreja Nova Vida foi pioneira nisso, né? E fizemos o link rapidamente, veio o pastor na época de lá, não lembro se era o pastor Ronilson, mas nós implementamos o Ministério de Surdos em Caratinga. Mãos que Salvam. Mãos que Salvam. Já começou com esse nome? Já. Aí, pioneiro nisso, né? Na época, várias irmãs aprenderam Libras. Muitas pessoas que hoje trabalham com surdos em escolas tiveram um berço aqui na igreja. Sim, né? sim. Hoje a gente tem aí ainda na igreja Gabriela, Adriane, né? Mas esse Ministério de Surdos mudou também a forma dos meus pais enxergarem o Evangelho. Né? Meu pai, que já tinha o hábito de ler a Bíblia, ele, ao ter um culto acessível, ele vai para uma outra dimensão de fé, ele e minha mãe. Né? Então, isso ajudou a consolidar esse processo também, e foi muito bom tê-los ali incluídos. Então, a Nova Vida, ela não só me abraçou dentro do Ministério Infantil, algo que foi maravilhoso demais, a idade ali, né, da infância virando para a pré-adolescência, cheio de conflitos, né? E eu sou muito grato a tia Beth, a sua mãe, que teve um carinho imenso, né? Era uma turma que tinha muitas crianças com questões com disciplina, né? Não era fácil o Ministério Infantil naquela época, né? A igreja iniciando, recebendo várias pessoas. E aí um segundo passo, quando a Nova Vida ela implementa, eu acredito que foi a primeira igreja em Caratinga a fazer isso, ela fecha um ciclo na minha casa muito importante.
E isso fez toda a diferença para a gente. Então, primeiro os seus tios converteram, né? Foram ordenados na Maranata. Perfeito. E ali a sua avó não estava se encaixando mais, não Sim. estava, né, se vendo mais ali, participante do corpo, né, da congregação. E estava na busca ali de algum outro ministério que se identificava mais, né? E aí veio a chegada da Nova Vida no começo dos anos 90. Sim. Né? E aí já foi de uma vez para lá nesse comecinho da igreja? Comecinho. Eu não sei se teve um folder, alguma campanha, no dia da inauguração do templo na Marechal Deodoro, onde é o supermercado Soares hoje. Sim. E ela estava ali no primeiro momento e nunca mais saiu. Era impressionante a paixão da minha avó pela Igreja Nova Vida. Ela se encaixou perfeitamente. Eu tenho tios hoje na Maranata ainda, né? Mas para ela não era a igreja. As igrejas elas têm características, né? Sim. E são diferentes, acolhe pessoas diferentes. Multiforme, graças à sabedoria de Deus. E graças a Deus que existe. E ela era uma pessoa que morava. Quando a igreja veio para o Cine Brasil, era interessante, porque era culto de homens ela ia, era culto de negócio ela ia, culto de jovens ela ia. Né? Uma mulher extremamente atuante e que me ensinou muito sobre a fé. Muito sobre a fé. Ela chegava ao ponto de trazer tão forte o testemunho dela de paixão com a obra, que era impossível seguir um caminho diferente. Eu ficava constrangido com o amor dela, né? O pastor Luiz conta que a primeira campanha que a igreja fez, ela foi lá e fez a primeira oferta, né? E era uma pessoa muito, extremamente generosa. Isso acabou irradiando para toda a família, esse berço. E não só de falar, mas é porque era uma autêntica cristã, né? Então isso irradiou para a gente. Eu sou muito grato ao investimento que ela teve, porque em muitos momentos eu não queria ir para a igreja, mas ela insistia, né? E a insistência dela fez toda a diferença, especialmente na adolescência. Eu não tive conflito nenhum na adolescência de tentar experimentar alguma coisa diferente, porque estava tão consolidado, era tão legal. A Nova Vida também tinha algo que até hoje ela mantém pulsante. Ela é uma igreja muito jovem, né? Um louvor gostoso. E eu lembro que a gente pegou uma mocidade com muitos jovens que hoje são amigos que trabalham juntos aí no Geração Vida, no Bem Casados, nos outros ministérios, né? E essa mocidade forte também, ela foi um elemento muito importante para consolidar jovens aqui dentro e que estão aqui até hoje e mantém essa tradição agora com Conectados, né? Muito forte. Isso é muito legal. Bênção. Então, nesse comecinho ela começou a ir lá na Marechal Deodoro e você já acompanhava ou foi mais pro Cine Brasil? Não. Já acompanhava lá embaixo? Eu acredito que ela tinha uma preocupação, assim, com meus pais sendo surdos, ela tinha uma preocupação em como encaminhar essa criança. Né? Eu via nela uma vontade de plantar uma semente e era um investimento dela. Então, desde o início, não tinha muita escolha, não. Né? E que bom que não tinha. Ou ia ou ia. Né? Às vezes brigando, não querendo ir. E aí sempre tinha um pirulito como promessas. Ela tinha as estratégias dela. E hoje eu paro para refletir nisso. Assim, criança não tem muita escolha. Né? Eu sou muito grato pela insistência. Talvez se ela me deixasse dormir ou não ir, ela não tinha consolidado. E assim, era sua avó, né? Então, se ela quisesse deixar com seus pais, poderia deixar, né? Sim, sim. Então, assim, criança com os pais, né, tem a obrigação de ir porque tem que ir, não pode ficar sozinha, né? Criança, até uma certa idade, não pode ficar sozinha, sim, né? Sim. Então, assim, é uma insistência, é um carinho, um zelo, né, que a gente vê hoje, né, e tem essa gratidão. Porque, como estava falando, né, poderia deixar com seus pais e deixa, né, não quer ir, fica com seus pais hoje, né, mas criava as estratégias para estar levando, né. Essa questão de estratégia, né, um pouco mais para frente a gente vai conversar, né, Geração Vida, é fundamental com criança, né. Sem dúvida. Hoje o João também, às vezes ele não quer fazer alguma coisa, eu prometo um bis, né, um bis só, que ele já levanta, já faz, né? Então, assim,
é preciso, né? Acho que na vida, assim, a gente tem que aprender a negociar, aprender a entrar em acordo, né? Se a gente quer que uma pessoa faça alguma coisa pra gente tem que fazer alguma coisa pra ela, e isso não é errado, pelo contrário, quando eu vou na padaria eu quero pão, eu dou dinheiro pro cara, pro dono do comércio, então a vida é assim. Então, às vezes o pai deixa a criança com uma birra, briga, faz a criança, né, cria um tumulto que um pirulito, um bis poderia resolver, né? E sua avó teve muita sabedoria para estar fazendo essas negociações, né? Eu fico pensando, né? Você é psicólogo e eu sou casado com uma, e hoje eu entendo melhor algumas questões. A gente vem da época que a inteligência era medida no QI. Então, cara, que QI? Não, QI do Einstein. E hoje a gente sabe que existem as inteligências, né? E eu via nela uma inteligência relacional fora da média. Ela exercia inteligência, tanto é que com cada filho ela tinha uma forma de tratar. E sempre com amor, porque eu percebo que a insistência dela não era uma insistência vazia, mas era com amor. E o amor dela é que fazia com que eu me submetesse àquela condição, né? Então, essa negociação dela sempre foi uma negociação que havia ali autoridade, porque ela exercia, ela entendia a autoridade dela, isso é muito importante. Ela entendia a autoridade dela sobre a minha vida, sobre a vida do meu pai, de abençoar, de orar, de pedir para orar, né? Eu lembro que às vezes eu ficava meio ocioso na adolescência. Não tinha celular, Netflix. Não tinha. Era dificuldade para jogar videogame, né? E ela tinha uma frase que era muito engraçada. Se eu ficasse zanzando muito à toa perto dela, rapa a mão na Bíblia, né? Quer dizer, vai ler uma Bíblia, né? Então ela tinha muito isso, assim, mente vazia, né? Como algo que não era bom, que tinha que ser preenchido. Então eu guardo isso demais. E ela tinha uma estratégia para viver, para relacionar, ela atraía as pessoas para perto dela, né? E todo cristão ele tem que abrir mão mesmo desses mecanismos, né, para atrair. E a gente faz isso no Ministério Infantil, né? A gente recebe as crianças com afeto, com amor. E por que não com um doce? Né? Por que não faz esse lugar também um lugar agradável? Que é o que a sua mãe fazia no Geração à Vida, muitas vezes. Né? Quantos eventos, quantos lanches, quantas lembrancinhas. Nossa, a tia Beth... Sacolinha, surpresa. Se eu pudesse voltar no tempo, gente, eu não faria nada do que eu fiz, né? Como a gente deu trabalho para a tia Beth, né? Mas a insistência dela criou um exército, né? E eu acredito que ela olha para trás e fala assim, nossa, valeu a pena. Da mesma forma, se a minha avó estivesse aqui conosco, né? Ela não me viu ser ordenado, mas ela ia falar assim, olha, valeu a pena, né? Não viu pessoalmente aqui, né? Mas lá nos céus. Eu acredito que é o grande sonho dela, porque ela não tinha projeção nenhuma, assim, material, ela não exigia isso, apesar de ser uma grande empreendedora. Mas na vida espiritual ela tinha uma exigência. Ela fazia questão de ver. E o entendimento também, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o mais importante, focou no mais importante. Sim. Eu lembro, assim, que 2 momentos que marcou muito. Eu ia fazer um curso de saúde, não ia fazer na área do direito, e na última hora eu mudei para o direito. Aí eu lembro que foi um dia de muita emoção, porque ela tinha um sonho de ter um neto, né, advogado. Aí eu lembro desse momento. Mas um outro momento que ela projetava muito, e talvez antes disso, era esse lugar. Né? Filhos que levassem o amor de Cristo, que vivessem uma vida cristã autêntica, né? E isso eu vejo muito na vida do pai, por exemplo, né? Mesmo sem falar, o testemunho dele é muito forte. Eu lembro, na minha infância, de várias vezes assim, acordar à noite e olhar na sala meu pai ajoelhado orando em libras. E às vezes orando em libras de forma mais calma, às vezes mais acelerada, assim, naquele momento de intensidade, e lendo a palavra. Aquilo me marcou muito. Várias vezes meu pai lendo, né, a minha mãe orando. Então essa estrutura, ela não veio do nada. Ela foi passada, ela foi entregue. Houve um investimento grande, né?
Vamos fechar essa primeira parte da infância na Marechal Deodoro. Eu te peguei um pouco de surpresa com alguma história que você lembra aí, uma curiosidade, alguma coisa assim. A gente já conversou aqui, né, com o pastor Edil, né, que participou bastante daquela época. Por exemplo, a gente conversou das cadeiras, aquelas cadeiras azuis, né? É marcante demais. Alguma coisa assim, pra gente fechar esse ponto aí e passar, né, pra etapa do Cine Brasil aí. A gente conversa um pouco, né, sobre Os que Salvam, mas o que você pode contar pra gente assim, de curiosidade que você lembra assim, dessa época lá da Marechal Deodoro? Eu lembro que a Marechal Deodoro, ela tinha, além dos bancos azuis, no início ela tinha uma cruz no meio e tinha um retroprojetor. E o bispo Roberto Macalister, né, ele quando ele funda a Nova Vida no Brasil, ele traz muitas tecnologias. Ele é precursor, né? Sim, sim. E a Nova Vida, ela rapidamente foi a Nova Vida que tinha um programa de televisão e que tinha tecnologia, assim. Era uma igreja simples, mas à medida que avançava, isso me marcava muito. Mas eu lembro de uma situação na escola bíblica das crianças, que uma temática era sobre volta de Jesus. Aí, volta de Jesus, número da besta e uma série de coisas, né? A pastora Cristiana era nossa professora, o Roberto Seguros também era professor lá. Eu lembro de vários professores e nesse momento a mensagem ela foi passada de forma muito madura pra gente. Eu lembro que aquele grupo de pré-adolescentes, o medo que a gente tinha era de ir para o inferno. Então a gente tinha um medo de ir para o inferno, assim, era um temor. Fosse um dia ele terminava a aula e ia para casa, não, gente. Não posso ir pro inferno. Não, de jeito nenhum, pastor Edil, Alice, né, todo mundo, o Hebron, a galera daquela geração, né. Então eu lembro que como foi importante algumas aulas maduras que foram dadas, assim, o enfrentamento de levar a criança a raciocinar a importância de ter a salvação, a importância de... um peso de consciência. Um peso de consciência. Então eu lembro das aulas, olha, coisa de quase 30 anos atrás e como é que fica na cabeça da gente, né, as aulas ministradas lá. A gente conversou, né, pastor Luiz, pastor Edil, né, nessa época o pastor Giovanni ainda não tinha chegado, sobre o departamento infantil que foi construindo, né, lá atrás, aquele terreno que era parte, né, do aluguel da igreja, né, a formação das estruturas. Eu também tive bastante aulinha lá, né? Sim. Tem uma foto, a turma da garotada, acho que foi uma cantata que fez, o Serginho que organizou. Sim. Né? Então, a gente sempre, na medida do possível, né, com aquilo que está disponível, você buscou o melhor, você buscou, né, tecnologia, né? A grande tecnologia era o retroprojetor, né? Os slides feitos à mão, o mimeógrafo. Na época do mimeógrafo também, né? Cheirava álcool. De álcool, isso. E eu lembro também, assim, dos retiros que iam à igreja inteira. Eu não sei se ficou claro, se o pastor Edil trouxe também, o pastor Luiz. Não muito. Não, mas eu lembro que era legal fechar a igreja e a família inteira para um retiro. Isso me marcou demais a conta. Aí ficava todas as famílias juntas ali, o carnaval inteiro. Era barraca. Barraca. Teve uma vez que foi aqui no Reduto, que eles usaram a estrutura de uma escola. Mas tinha gente que levava a barraca. Eu lembro até do pai do Moisés, da tia Milka. Eles tinham umas barracas legais, com cômodos, né? Tinha gente que tinha umas barracas mais sofisticadas. Eu acho que era ele mesmo, se eu não estou enganado. Mas isso marcou a nossa infância, que era um momento de ver os pais jogando bola, um momento de estar junto ali, mesmo sendo pequeno, não podendo estar juntos, mas era um momento de comunhão muito interessante na igreja iniciante, uma igreja que acolheu pessoas que saíram de várias outras igrejas também, com ideias diferentes, com críticas de mundo, talvez não seria muito fácil, eu acho que não foi muito fácil gerir isso, né? Seu pai recém-chegado a Caratinga, mas seu pai, ele lidou muito bem com as diferenças, seu pai... Até algumas exclusões por jogar bola, televisão. Aí foi acolhendo esse pessoal machucado na igreja, né? A igreja às vezes compreendida como igreja da porta larga por causa disso, né? Isso aí, né, abrindo parênteses, eu acredito que a igreja tem que ter a porta larga. O céu que tem a porta estreita. O céu, a igreja vem quem quer, né? Vem quem quer, participa quem quer. Se você não quiser mudar de vida, a porta continua aberta, vem escutar o evangelho. Agora, para ir para o céu é diferente, né? A porta da igreja tem que ser larga mesmo.
e a gente tem que pregar o evangelho. Agora, se a pessoa quer fazer parte de um ministério, né, eu converso sempre isso, né? Se a pessoa quer fazer parte de um ministério, se a pessoa quer ter um compromisso com a igreja, aí tem um nível de exigência. Sim. Agora, para vir um domingo à noite, quem somos nós para barrar alguém de escutar a palavra de Deus? Né? Sim. Então, assim, às vezes, né, quer usar como um termo pejorativo, né? Mas, na verdade, eu acho que é um elogio ser a igreja da Porta Larga, porque nós recebemos aí pessoas diferentes e as vidas são transformadas, pessoas, cada um com as suas particularidades, cada um com seus problemas pessoais, e a igreja não tem, né, a gente não busca aquele ideal ariano, né, que tem que ser desse jeito, tem que ser perfeito, né? Nós somos um hospital. Você vai falar no hospital, vai falar para o hospital, não, doente não entra aqui. Aqui é o lugar do doente, né? Aqui é o lugar do doente. É claro que o doente não pode permanecer doente. O doente tem que sarar e ter que ajudar a tratar outras pessoas. Muitas dessas questões, elas, com o tempo, elas caíram por terra. Sim, hoje em dia. A televisão, era o futebol, era... Né? Então, o que prova que, de fato, esse acolhimento, essas pessoas foi muito importante, né? Porque elas tiveram um lugar para ir, para congregar. Né? Toda vanguarda é muito criticada, né? Tudo aquilo que começa, e lógico não pode desviar da palavra, né? É fundamental. Mas tudo aquilo que traz uma nova visão dentro da palavra é extremamente criticado. Mas o tempo prova todas as coisas, né? Hoje aqui em Caratinga a gente vê diversas igrejas semelhantes, né, ao estilo da Nova Vida, né? E a gente vê que lá atrás aquilo que sofreu muita crítica, né? Hoje é praticamente o padrão. Né? A bateria, a guitarra, né? O louvor mais agitado, contemporâneo, uma observação com os jovens, né? Não só aquela coisa litúrgica, antiga, não tanta religiosidade, mas mais espiritualidade, né? Uma coisa mais flexível no sentido de fluente, né? Um flow diferente, né? Então, assim, graças a Deus, né? Apesar, né, das críticas, apesar, né, das diferenças hoje, né? O tempo prova todas as coisas, né? E eu acho que não tem dúvida, né, da seriedade do compromisso com o Evangelho que a gente tem, né? E a igreja permanece viva, pulsante, permanece atual para esse dia, sem abrir mão de princípios e valores, né? E eu fico pensando no início da Nova Vida no Brasil, quando o bispo Roberto Macalister vai para a TV, num momento que a TV era pecado, não era bom, né? Ele vai para a Rádio Relógio, ele começa a acolher, ele traz a bateria, a guitarra, o teclado de última geração e faz um louvor diferente. Era só o órgão, né? Uma coisa bem medieval antigamente. E é muito bom ver a igreja aberta, né? Hoje todas as igrejas elas estão aí gravando podcast também, estão na televisão, entenderam a estratégia, estão no Instagram, estão no Facebook, entenderam que isso é uma ferramenta valiosa para o reino. É verdade. Então, beleza, vamos fechou esse Marechal Deodoro, né? E você já começou a comentar a respeito ali da vinda do ministério diante do trono, né? A primeira saída, não sei se você já viu uma entrevista da Ana Paula, que ela cita Caratinga, cita o cinema, já viu? Não, essa eu não vi. Não sei se foi uma entrevista, um podcast que ela participou, que ela fala que os avós dela se conheceram aqui no Cine Brasil. Que bacana. Né? Não sei se eles se conheceram, se eles deram o primeiro beijo, uma coisa assim do tipo, né? E ali ela teve o convite, né? Era um ministério assim, iniciando, né? Sim. Teve o convite e ela assim, fez questão de vir, né? Porque foi ali que começou a história da família dela, né? Então, assim, os avós dela, né? Isso foi em 98, né? 98 que eles vieram. Né? Eu lembro que assim, a gente estava com a mocidade e eu comprei o CD, primeiro Diante do Trono 1. Aí ela escreveu assim: Juliano, feliz de ver Jesus em você. Aquele CD, um tom mais sépia, né? Sim. Mais antigo, né? Com a foto da igreja. E eu lembro que eu falei assim, gente, essa mulher nessa santidade toda,
se ela viu Jesus em mim, que benção, né? A gente brincava entre nós, a gente um pouco mais novo, mas foi um momento muito marcante. Engraçado que quando um parceiro da igreja veio aqui, o pastor José Domingos, e Deus deu a ele a visão da nuvem, né? Que a nuvem saía da Marechal Deodoro e ia para um lugar. Alargar as tendas. Ir para o Cine Brasil era um sonho, era algo grande demais, humanamente impossível. Eu lembro que o aluguel era algo absurdo. Na época, se eu não me engano, era R$5.000. Sim, quer dizer... mais de 20 anos atrás. Era dinheiro demais, né? Seria uns 20 por aí, né? E a vantagem da ideia de igreja é o seguinte, ninguém paga a conta sozinho. Cada um com um pouquinho, essa é a igreja, a ideia da unidade, né? De cada um contribuindo. E foi um momento da igreja ímpar, de chegar a ministérios novos, o louvor, introduzindo metais, introduzindo percussão, introduzindo um monte de coisa nova. A mocidade, num momento especial, eu lembro que tinha os fundos do Cine Brasil, com a escolinha. Tinha uma casa em cima. Tinha uma casa em cima. Tinha algumas salas bem naquele corredor atrás, né? Tinha uma escadinha de madeira. Aí uma rampa que descia para o departamento infantil. Era um quintal mesmo, que tinha algumas salas, né? Isso. E atrás o rio, né? O rio. E escola missionária, e escola de capacitação. Então, pegando a minha vida, foi o momento da minha adolescência e virada para a juventude. Então, o Cine Brasil me marca por causa disso. O Cine Brasil é a parte da minha vida... que me faz entender o que eu queria, que consolida essa laptação de caráter, que me possibilita alimentar muito bem, né, com a palavra, com a assistência. Né. Lembro claramente da sua mãe migrando e parece que o desafio dela no Geração Vida foi do tamanho do Cine Brasil. Que ela implementou feiras, que ela implementou tanta coisa boa para alcançar. E aí eu percebi que tinha algo diferente, porque as crianças nunca foram olhadas como algo secundário na igreja. E o Ministério Infantil nunca foi algo que era assim, um depósito de criança. Olha, fica aí para o seu pai poder assistir o culto. Não, né? A sua mãe nunca perdeu tempo lá embaixo, junto com a equipe. E por isso que eu tive uma fase, pegando esse período da história ali, da minha idade, muito feliz no Brasil. Foi um momento maravilhoso demais, vendo meus pais lá, tendo a acessibilidade, né, o culto com intérprete de Libras, tendo uma mocidade forte, muitos amigos, né? E era uma igreja estratégica no centro. Como recebeu gente, assim, como ela cresceu de tamanho, né? E engraçado que quando a gente pensa no crescimento da Nova Vida, foi um crescimento sustentável. Na Marechal Deodoro a gente criou raízes, né? E raízes sólidas. Então, um ministério que se preparou para esse momento, né? Exatamente, né? Porque não adianta nada... Eu aprendi isso um tempo atrás, né? Eu não posso querer que vai bombar. Porque vai bombando, uma hora explode e não tem mais nada, né? Não tem que bombar. Bem assim, Tem que fazer bases, né? Tem que criar estrutura sólida, né? Para sustentar. Essa ideia de bombar, isso é show, né? Aí você vende ingresso, cada um depois vai para sua casa, né? Mas o evangelho não é isso. A igreja não é um show semanal, né? Mas é famílias, né? É uma estrutura, né? Hoje, graças a Deus aí, nos últimos 2 anos, deve ter uns 10 casais que casaram, né, na juventude, né? Sim. A gente vê a formação desde a mais tenra infância, adolescência, até se tornar um jovem adulto, casar, ter filhos, que foi o seu caso também, né? O caso do pastor Edil, de tantos outros membros da nossa igreja que começaram lá na infância, né? E ali vai sendo desenvolvido. A gente vê o fruto, né? Se é um bom fruto, dessa maneira, né? Cadê as famílias? Né? Cadê a continuidade? Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom hoje quando eu vejo o Francisco também na igreja, né, meu filho, tanto que ele é apaixonado pelo reino. Mas quando a gente fala de raiz,
a gente vive um dilema hoje de tudo muito rápido, muito instantâneo. Que é resultado rápido. Rápido, tudo muito rápido. E a palavra, ela trabalha muito com o tempo. Eclesiastes 3 é tempo. Então, a gente vive nesse dilema também de como introjetar nessa nova geração um tempo correto das coisas, né? O seu pai, quando dá baixa lá no exército, abandona tudo, né? Para vir com você no colo, com a sua mãe, para inaugurar um novo tempo. A gente percebe que tem uma história por trás disso. 30 anos depois, não aconteceu assim, né? Então, essa base da igreja, vinculada e submetida à Igreja Nova Vida do Brasil, com os também bispos. tem a história, também tem a raiz. Isso é muito importante, essa questão da origem, né? Então, eu nasci aqui dentro, hoje eu casei aqui dentro, ordenado aqui dentro, submetendo a todos os processos. Nós fizemos escola de formação ministerial, né? Fizemos prova, fizemos... E é muito bom você ver que as coisas, quando elas acontecem no tempo, quando eu vejo o Francisco no tempo, aprendendo a palavra no tempo correto. Cada etapa no tempo certo. Você vê que cria raiz, cria base para uma estrutura que pode vir, porque a base ela aguenta, né? Exatamente. Porque ela é bem consolidada. E é isso que eu vejo na história da Nova Vida de Caratinga. Não tem como a gente crescer sem base, sem estrutura. Não. Na verdade tem. Tem, mas... Só que com o tempo vai tudo cair. Vai ruir, fica frágil. E por isso que tem tantos dilemas do nosso tempo de hoje. Exatamente. Eu fico preocupado, assim. Hoje, eu enquanto professor, né, Magda também, te dá aula, eu fico pensando como é que a gente vai encarar essa geração que escuta áudio em 2x. Rápido. O 2 eu não... O 1.5 a gente coloca para dar... Quando eu volto pro 1. Mas esse menino... O 2 eu já não consigo, não. Vai vir para a igreja e vai escutar um pastor falando no tom normal. Exatamente. Talvez mais calmo, mais tranquilo. Então, tirar dessa geração essa ansiedade, né? E a ansiedade tem sido uma grande característica nas crianças, nos adolescentes. Sem dúvida. Então, é algo que a gente precisa trabalhar bem enquanto igreja para ensinar. É um reflexo, né? Sim. Porque o TikTok é 15 segundos. E às vezes passa 3 e já pula pro próximo, já pula pro próximo, já pula pro próximo. Então é sempre aquela vontade, né? Qual que é o próximo? O que tem agora? O que tem agora? Né? Sempre essa expectativa de algo novo, algo diferente e rápido, né? Então a gente precisa aprender a desacelerar essa nova geração para encarar a realidade das coisas, né? Sem dúvida. Porque uma escola, ela começa aos 3 e vai acabar aos 17 a escola. Sim. Vai para um ensino superior, é 5 anos, não é 5 meses. Né? Então, um casamento, você conhecer a pessoa, você orar, namorar, noivar, casar, é um processo de alguns anos, né? Então, assim, uma geração que entra na vida adulta, querendo as coisas aceleradas, rápidas, né? Eu converso direto com o João, às vezes vai colocar alguma coisa no YouTube, alguma coisa assim, e tem um delayzinho, né? Não é instantâneo, né? Igual muitas vezes você passar alguma coisa assim, né? E ele assim, tá demorando. Eu falei assim, não tá demorando. É assim mesmo. As coisas às vezes demoram, às vezes as coisas não é muito rápido não, né? Então tem que ter essa atenção, porque senão vai querer tudo para ontem e as coisas não funcionam assim, né? Não, isso tem contaminado a geração. Eu fico pensando, aí chega um novo convertido na igreja, olha pro altar, fala assim, eu quero ser pastor. Aí de hoje para amanhã ele quer ser pastor. Aí ele quer isso, ele quer aquilo. E isso faz mal. Querendo, mas isso faz mal. Por que faz mal? Porque ela nunca está na posição confortável. Ela tem que ser mais, ela tem que fazer melhor, ela tem que ser assim. E na verdade a gente é o que nós somos mesmo. Exatamente. A gente está no lugar certo. Deus tem um tempo para agir. A gente tem que nos entender, né? Sim. Saber qual que é o nosso propósito e assim, buscar melhorar, avançar dentro do nosso propósito, não naquilo que não é nosso, né? É verdade. Ontem eu estava até... eu levei a palavra no culto das mulheres, a gente estava falando sobre isso, sobre portas abertas. E é interessante que o Davi sabia que ia ser rei. Sabia.
E Davi podia matar Saul. Ele teve a oportunidade para isso. Davi, eu conheço bem a história do Davi porque o João faz eu contar para ela ver vídeo 24 horas. Eu já não aguento mais a história do Davi. Tô brincando, pode contar, né? Mas aí, o Davi foi ungido rei, ele ainda era uma criança, cuidava das ovelhas, né? Mas aí, e você vê outras oportunidades, matar Saul. Não, olha o tempo que ele esperou. Acho que não é menos de 20 anos. Não, ele podia ter matado Saul. Ele falou assim, não, essa porta quem abriu foi Deus. E se ele abriu, ele que vai cuidar de tudo, não sou eu. E tem gente querendo arrombar a porta, querendo antecipar o processo. E por isso que sofre tanto. Isso tem a ver com fé, com confiança. Se eu creio que Deus está no controle de todas as coisas... Tem uma história que eu li esses dias de um pai pastor que ficou muito frustrado que o filho não entrou num time de basquete. E ele analisando os meninos, falou, gente, meu filho joga muito melhor que esses meninos. É ilógico isso. E ele começou a questionar até que aquilo chegou no coração dele. Quando aquilo chegou no coração dele, ele falou assim, meu Deus, eu confiei meu filho nas tuas mãos. Tá me faltando fé, me perdoe por causa disso, né? E no livro ele fala que pouco tempo depois, o que aconteceu? Houve oportunidade num time muito maior, num momento mais adequado. E aí sim o filho dele foi, ele entendeu, assim, meu Deus, obrigado. Eu confio minha vida em ti, né? É igual você perguntar pro João assim, João, o que você quer de presente agora? Né? E a Bíblia fala que muitas das vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Então é ter essa maturidade de entender que Deus está no controle, que é necessário ter a compreensão do tempo das coisas, né? Eu dou esse exemplo com alguns jovens, né? Então, alguma ansiedade em relação a profissional, pessoal, relacionamento. E aí eu dou esse exemplo, né? A criança de 10 anos, pai, eu quero um carro. Se o pai der um carro para uma criança de 10 anos, ele vai matar a criança. Sem dúvida. Né? Agora, se essa criança com 10 anos quer um carro, e fica até os 18 se preparando, e conhece motor, e conhece pneu, e conhece os detalhes do carro, o pai vai se esforçar, vai juntar dinheiro para realizar esse sonho da criança, porque a criança continua sonhando e continua se preparando e continua com essa chama acesa aí. Com Deus também não é diferente, né? Nós temos um sonho em Deus e Deus coloca esse sonho no nosso coração, mas se Deus nos dá esse sonho antes do tempo certo, ele acaba conosco. Mas se nós deixamos esse sonho de lado, quer dizer que não era tão importante assim para nós. Né? Então aquilo que permanece no nosso coração, aquilo que não sai do nosso coração, a gente continua orando, a gente continua buscando, a gente continua se preparando. Né? Deus, ele observa todas as coisas, né? Então, esse meu filho, ele continua orando pela mesma coisa. É algo que é bom para ele. Ele está se preparando, ele ama, ele quer, né? Uma hora vai chegar. E é interessante, quando você traz a figura do pai, Deus é um Deus pai, e um pai de amor, que tem um futuro de paz e não de mal. Então, do mesmo jeito que o João hoje está com 6, 7? Está com 4 aninhos. Nossa, eu estou promovendo o João 5 em janeiro. É porque ele está grandão demais, mas assim, a sua projeção para o João é a melhor possível. É a melhor. Então, a compreensão é que Deus também é um pai de amor que quer o melhor para os seus filhos. Né? E às vezes na ansiedade a gente perde esse descanso em Deus. Né, da confiança, de descansar confiando, e porque falta fé também, né? Porque onde há fé, onde há esperança, o medo já não reside mais, né? Então existe a ansiedade natural, no sentido assim, um menino com 17 anos, o que eu vou fazer, né? Qual curso eu vou escolher? As emoções, elas são necessárias, né? Sim. Quando você vai viajar, você fica com aquela ansiedade, como é que vai ser, né? E tal, né? Quando você tem um perigo, você precisa de ter medo. Né? Agora, o problema é quando a emoção vem sem a necessidade. E muitas das vezes isso anula a fé. E até muitas vezes de uma forma exagerada. Sim, né? sim. Um rapaz de 17 anos, uma moça de 17 anos, o que eu vou fazer e tal, tudo mais. Se ele não tivesse a preocupação, aí que tá errado, porque tem que preocupar, tem que pensar no futuro, né? Sim. Mas ele não dormir, não comer, ter crises, aí já é um problema. Então, o equilíbrio é tudo na vida, né? É verdade, é verdade. E eu percebo que a igreja, ela é esse lugar de equilíbrio. É o lugar onde as pessoas chegam com problemas, com dificuldades,
e elas têm um momento para conectar com o Pai no louvor, ela já desacelera, já abre o coração. E aí vem a mensagem, e a mensagem ela vem como uma semente, né? É como uma provisão do dia, é um maná. Né? Quantos testemunhos das pessoas que vieram à igreja escutaram, né? Ou às vezes um momento de comunhão que a igreja possibilita, um irmão traz uma palavra para o outro. Né? Então, como é bom pensar nesse lugar como um lugar também de nos desacelerar, de nos trazer para o time correto. Tempo, né? De Deus. O tempo dele, alinhado com os princípios dele, confiando nele. Né? Falando em tempo, né, acho que a gente já pode estar encerrando por aqui para não estender muito, né? O assunto rendeu, né? Saímos aí do... O papo gostoso. Da questão da sua história um pouquinho, né? História da Nova Vida. E no próximo a gente continua, né? Pega mais esse tempo ali de Cine Brasil, os dias de hoje, ordenação, geração vida, né? Para não estender muito, a gente tem o nosso programa de televisão, né? Perfeito. Então, é isso aí. Muito obrigado, pastor Juliano. Ótimo bater esse papo com você, esse papo de vida, né? Tem algum recado pessoal para você despedir? Temos, claro. Quero dizer que, na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre o reino. E o reino é simples, o evangelho é simples. Quando você pega Mateus 5, 6 e 7, você percebe isso, como Jesus trata de forma simples as coisas de Deus. Então, na verdade, essa simplicidade ela precisa alcançar o coração da gente para que possamos, de fato, estarmos liberados dos valores desse mundo e, de fato, estarmos livres dessa ansiedade, desse peso que a gente falou agora. Né? Então, esse momento ele passou rápido porque foi bom. Né? E muitas das vezes a nossa vida não está boa, a conta não fecha. E, querido, só em Cristo a conta fecha. Né? Então, meu recado para você é: confie em Deus, se aproxima dele. Ele tem o melhor para a sua vida, ele é um pai de amor. Amém? Amém, glória a Deus. Me despeço de você, pastor Juliano. Me despeço de você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelos nossos programas de televisão, pelo Spotify, pelas plataformas. Lembrando que a Igreja Nova Vida, nós temos culto aqui, terça-feira às 15 horas, culto de mulheres, quarta-feira às 19h30, sábado 19h30, domingo 9h15 e 19h30. Temos várias frentes de trabalho, né? Hoje a gente ficou um pouco mais numa introdução, mas no próximo a gente vai falar mais sobre o departamento infantil Geração Vida, ao qual o pastor Juliano é o responsável. Então você que é pai, tem a oportunidade de criar os seus filhos na palavra de Deus, no caminho, com ele, e nós aguardamos você aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.